Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Studying God's Word, the Scripture. Estudar a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, requer tempo, requer orações e requer treinamento para que entendamos como ela é composta, tanto gramaticalmente, de acordo com a linguagem, quanto de acordo com os recursos literários que o Espírito Santo inspirou. Como, por exemplo, os que Isaías usou para transmitir sua verdade ao leitor. Quanto mais você se familiarizar com esses recursos, com essas metodologias, mais claramente você entenderá a mensagem da Palavra de Deus. Nós estamos no meio de nosso estudo do capítulo 14 de Isaías. E se você reservar um tempo para consultar alguns dos comentaristas mais comuns na internet, estou falando sobre fazer uma pesquisa nos comentários do capítulo 14 de Isaías. Você descobrirá que, em uma parte de Isaías, eles interpretam de uma maneira. Depois vão para outra parte dentro do mesmo capítulo ou da mesma passagem e não veem nenhuma ligação com o que acabou de ser dito. Isso não deveria ser assim. A razão para isso é que, muitas vezes, eles não entendem a natureza da profecia, da poesia hebraica, do método que a Palavra de Deus utiliza para dar revelação ao leitor. Agora, olhe comigo para o capítulo 14 de Isaías, começando pelo versículo 16. Observe o que o profeta fez. Vimos isso nos últimos versículos em nosso vídeo anterior. Sabemos com certeza que a referência era a Satanás. Falamos sobre Hallel ben Shahar, que é o louvor. E era isso que ele deveria fazer. Louvar a Deus com prioridade. Deveria ser a primeira coisa a ser feita logo de manhã. Mas ele não quis fazer isso. Vimos o momento em que ele quis elevar seu trono acima do de Deus. Ele não queria louvar, mas queria ser louvado. Ao invés de apoiar o reino de Deus, ele queria estabelecer seu próprio reino. Ao concluirmos nosso estudo na semana passada, nós vimos que ele será derrubado, que será derrotado, e que não apenas será derrotado, mas também sofrerá vergonha e desprezo eternamente. Nós continuaremos exatamente com esse estudo e veremos que a Palavra de Deus continua a falar mais sobre Satanás, para nos dar a conhecer sua derrota e as consequências daqueles que estão ao seu lado, que se unem a ele, que fazem um acordo com ele. Em segundo lugar, uma das coisas que veremos aqui é que haverá certos eventos que foram relevantes para o tempo de Isaías ou logo depois. E esses eventos que estão profetizados nos dão encorajamento. Como compartilhei na semana passada em outras passagens, que usam o mesmo recurso literário. Vemos a fidelidade de Deus em nos revelar um evento. E que esse evento que ele profetizou aconteceu. O fato de que esse evento foi colocado no contexto de falar sobre um evento muito futuro, relacionado à destruição do império do Anticristo e daqueles que pertencem a Satanás,
além do julgamento de que Satanás vai receber eternamente. Todos esses outros eventos mostram uma confirmação. Eles nos dão uma validade para entender o que Deus disse sobre o futuro distante. Porque no futuro próximo, ele foi cumprido, aconteceu. Podemos ter certeza, da mesma forma que a verdade profética final, aquele evento final, a destruição de Satanás também ocorrerá. É muito semelhante ao que lemos em Mateus 24, quando o Messias começou a falar sobre a destruição de Jerusalém e a destruição do próprio templo, que ocorreu em 70 depois de Cristo. Quando vemos e sabemos que isso aconteceu 40 anos depois que o Messias profetizou, podemos ter certeza de que o que ele continuou a ensinar sobre os últimos dias, o que está em nosso futuro, também vale a pena acreditar. Então, vamos começar com Isaías 14, versículo 16. Lemos aqui: Os que te veem, te observarão. A palavra usada para observar significa prestar bastante atenção, ver algo com compreensão. A razão pela qual eu digo isso em relação a esta palavra é que o substantivo do qual este verbo é derivado é a palavra mesquiar. Quando você normalmente ouve o termo mesquiar, por exemplo, geralmente pensa em alguém que trabalha em uma fábrica de alimentos ou em um restaurante. Esse profissional é responsável por garantir que as leis de kosher, kashrut, em hebraico, sejam rigorosamente seguidas, garantindo conformidade. Ele atua como uma testemunha dessas práticas, pois observa com conhecimento especializado, conferindo a certificação necessária. Então, estamos falando agora sobre a derrota de Satanás. Aqueles que veem isso vão olhar para você, isto é, sobre Satanás e para vocês. A próxima palavra é Yetboninu. Esta é uma palavra para dor também. Preste muita atenção. O primeiro verbo se refere a observar com compreensão, enquanto o segundo implica um exame minucioso, intenso, quase doloroso, com uma grande atenção ao que está acontecendo. Ambos os verbos são usados, e é simplesmente para reforçar a veracidade do que está sendo afirmado. E sobre quem eles estão falando? Continue a ler. Eles se referem a alguém específico, dizendo: este é o homem que... Margis ha'artz. Neste contexto, margis pode ser interpretado como fazer tremer, um símbolo de medo e também desconforto. No hebraico moderno, usamos frequentemente essa palavra para expressar desconforto ou incômodo. Por exemplo, se eu digo "tá margis oti", significa você está me irritando ou você está me incomodando. Aqui o texto fala sobre aquele que causou incômodo e trouxe destruição ao mundo. Também menciona Marhish Mandahot, que significa ele sacudiu ou fez um grande barulho. Essa expressão pode ser usada para descrever um terremoto. No hebraico antigo, o hebraico da Tanar, o Antigo Testamento. Um terremoto traz destruição, ele sacode e devasta. Esse é o retrato desse homem. E quem é este homem? Trata-se de Satanás, provavelmente uma referência ao próprio Satanás, e possivelmente à sua encarnação como o Anticristo. Neste capítulo, estamos falando sobre a derrota de Satanás e sua personificação, o Anticristo. No versículo 17, lemos: pois ele fez o mundo. Aqui nós encontramos a palavra ha'artz, que significa terreno ou terra,
e Haolam, que se refere ao mundo, como também a palavra Tavel, uma palavra hebraica mais antiga para mundo. Além disso, o texto menciona que ele transforma o mundo em Midbar, ou seja, em um deserto, um lugar de vazio e desolação. Dessa forma, o mundo é descrito como um deserto. Neste capítulo, estamos falando sobre a derrota de Satanás e da sua personificação, o Anticristo. No versículo 17 lemos: pois ele tornou o mundo. Aqui encontramos a palavra Ha'artz, para terra ou terreno, Ha'olam, para mundo, e também a palavra Tavel, que é um termo hebraico mais antigo para mundo. Neste contexto, é dito que ele transformou o mundo em Midbar, ou seja, um deserto. Está nesse caso se referindo a um lugar de vazio e desolação. Repetindo, ele tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades. Mas e quanto àqueles que estão com ele? Aqui será utilizada uma terminologia militar. Normalmente, após uma guerra, quando o líder é eliminado ou executado, o que acontece com os prisioneiros? Bem, em geral, eles são libertados, mesmo que tenham apoiado esse governante, feito parte de seu império ou de seu exército. Quando são derrotados, eles costumam ser mandados de volta para casa. Mas neste caso, não será assim. Se alguém for imprudente e decidir se unir a um propósito satânico, aliando-se aos inimigos de Deus, ele diz: seus prisioneiros não terão a casa aberta para eles. O que significa que eles não terão a oportunidade de voltar para o lar. Essa liberdade nunca lhes será concedida. Observe o versículo 18. Todos os reis das nações, todos eles, dormem com glória, cada um na sua casa. Aqui, a palavra casa pode se referir simplesmente a um local de habitação, mas provavelmente, como veremos confirmado em breve, está falando sobre um túmulo. Essa passagem está afirmando que esses governantes, de maneira geral, referindo-se a todos os líderes do mundo, mesmo que eles tenham sido derrotados, possuem uma certa fama, uma certa glória, independentemente de terem sido maus ou bons, ou de terem tido sucesso ou não. A palavra glória aqui pode ser usada tanto em um sentido positivo quanto negativo. Em hebraico é a palavra kavod, que deriva de kaved, que significa pesado e está relacionada a significado. Esses líderes, portanto, tinham relevância. As pessoas ainda pensam nas suas conquistas, mesmo que tenham sido negativas. No entanto, no que isso diz respeito a Satanás e ao Anticristo, que executará seu plano, é dito que ele não terá nenhuma glória em absoluto. Ele não será colocado em uma sepultura que tenha qualquer grandeza ou significado. Observamos alguns governantes malignos, como Stalin, e vemos que eles possuem grandes santuários. E muitos governantes perversos também têm locais de honra. Mas este não terá. Versículo 19. Mas você, referindo-se aqui a Satanás, você será lançado fora de sua sepultura como um galho abominável. Isso significa um galho pobre. A palavra usada para abominação é especialmente significativa, pois está relacionada exclusivamente ao Anticristo e ao seu líder, Satanás. Então, como um ramo que é abominável, ele será lançado fora, como as roupas dos mortos que foram esfaqueados ou traspassados pela espada. Então, as vestes dessas pessoas, o que elas estão vestindo, se elas são esfaqueadas repetidamente, essas roupas ficam sujas de sangue, não estão limpas, não simbolizam honra ou glória, mas representam vergonha.
Então, estar coberto de sangue neste contexto é visto como uma desonra. E eles descem. Continuem lendo. Como os que descem as pedras da cova, como um cadáver. Um corpo que, provavelmente, sua Bíblia usa a palavra pisoteado. Mas no hebraico moderno, o sentido é simplesmente ser derrotado. O que essa passagem está dizendo é que o anticristo, Satanás, e também todos aqueles que se uniram a eles, todos eles cairão, serão expulsos e permanecerão fora de suas sepulturas, lançados no abismo. No final, como vemos no livro do Apocalipse, haverá o lago que arde com fogo e enxofre, onde estarão para todo sempre. Versículo 20. Você não se reunirá a eles na sepultura. Isso significa que não ocorrerá simplesmente uma reunião. Os que são derrotados vão para suas sepulturas, e isso é tudo. Se você acredita erroneamente, como muitos no evangelicalismo têm começado a crer, que a vida eterna é apenas para os que creem, pode achar que não existe uma morte eterna. Eles dizem que, após o juízo que consome, tudo se encerra. Não há lembrança eterna ou consistência para aqueles que rejeitaram o Evangelho, pois serão consumidos no juízo de Deus e então tudo terminará. Esse é um ensino equivocado. O que esta passagem afirma é que este não é o caso. Eles não serão simplesmente reunidos na sepultura. Isso não acontecerá. Mas por quê? Pois você destruiu a sua terra e matou o seu povo. Aqui a passagem está dizendo que Satanás desceu a este mundo e, através do anticristo, revelou suas intenções. Ele será julgado porque não foi um bom administrador do que estava em sua posse. Deus nunca lhe deu este mundo. Ele o tomou para si. Ele foi expulso dos céus e não se arrependeu. Essa ideia de ser expulso do céu tem a ver com a palavra hebraica haran, ou separados. E geralmente haran ou karet são dados com o propósito de que a pessoa se arrependa, como mencionado no livro de Coríntios. Deixemos que ele seja deixado fora. O termo correto é keret, que significa ser cortado, excluído da sociedade, para que possa se arrepender e alcançar a salvação da sua alma. Mas ele não fará isso. Ele foi expulso do céu. E o que ele fará? Ele destruiu a terra e matou seu povo. E está escrito, Lo ikare leolam zera meraim. Não será nomeada para sempre a semente, a descendência dos malfeitores. Não haverá nenhuma memória deles. E quando falo memória, refiro-me a qualquer promessa de aliança. Eles não receberão as bênçãos de Deus. Não há esperança, não há propósito em nada além de sua destruição contínua e eterna. Portanto, não haverá nada para eles na era vindoura. Versículo 21. Preparem a matança para os filhos deles, ou para seus descendentes, por causa da iniquidade de seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra. E continua, e nem preencher a face do mundo com cidades. O crescimento das cidades está relacionado à prosperidade. Isaías usa uma variedade de termos diferentes para afirmar que esses indivíduos não têm futuro, que não alcançarão nada do ponto de vista eterno. Eles serão cortados. Não haverá memória, ou seja, não nos lembraremos deles. Estaremos focados nas promessas e na fidelidade de Deus, lembrando os atos justos dos santos. Eles serão esquecidos, enquanto passarão a eternidade na condenação, no julgamento eterno e na ira de Deus.
Versículo 22. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e cortarei da Babilônia o nome, o remanescente, os netos e bisnetos. Em hebraico, a ordem está invertida, mencionando primeiro os bisnetos e depois os netos, ao contrário do que diríamos em português, quando ele diz, cortarei da Babilônia. Devemos lembrar que no livro do Apocalipse, Babilônia é usada simbolicamente para representar o império do anticristo. A razão para isso é que Babilônia queria assumir o controle de Israel para seus próprios fins. No entanto, Deus usou essa situação para cumprir seu propósito, trazendo juízo, mas um juízo limitado por 70 anos. O rei da Babilônia, como vimos, será punido e destruído. Esse império babilônico chegará ao fim. E isso é o que o texto quer chamar a atenção do leitor. Assim como a Babilônia não atingiu seus objetivos e foi cortada sem continuidade, também será o império do anticristo, o império final que tentou fazer guerra contra os santos e contra o Messias. Ele não terá fim, será cortado eternamente. No versículo 23, ele diz, vou estabelecer uma herança. Ou seja, sua herança é Kipod. Algumas traduções bíblicas usam coruja, enquanto outras, possivelmente no hebraico moderno, traduzem como porco-espinho. No entanto, o que realmente importa aqui é que este animal em si simplesmente não tem nenhum propósito, pois ele nem é utilizado. O que ele diz basicamente aqui é que o lugar do anticristo será desprovido de propósito, sem nada de valor ou substância aos olhos de Deus. Continuando, diz, e as lagoas de água, indicando que o local será encharcado, o que, no contexto bíblico, sugere uma forma de julgamento. E a varrerei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Normalmente, a expressão Senhor dos Exércitos se refere a Deus em um contexto de julgamento. Toda essa mensagem é clara e revelada aqui. Agora vamos para o versículo 24, quando falaremos sobre Ashur, ou seja, a Assíria. Vocês se lembram? Antes do surgimento da Babilônia, era a Assíria que se destacava como o inimigo. Especialmente, ela era uma ameaça para o reino do norte, ou seja, Israel, composto pelas 9 tribos e meia, também representava perigo para Judá, o reino do sul. Embora a Assíria tenha tentado, ela não conseguiu cumprir seu plano. Foi a Babilônia quem desempenhou esse papel. Agora, Isaías nos lembra de como Deus, que já havia profetizado, como vimos anteriormente no capítulo 7, disse que a Assíria não teria êxito, mas seria derrotada. Ele reforça essa mensagem. Da mesma maneira que viram isso ou virão no futuro, do ponto de vista de Isaías, que a Assíria não terá sucesso. Não devem pensar que o anticristo, esse império satânico do futuro, terá sucesso. No versículo 24 diz, o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, certamente como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se realizará. Vemos como estamos entrando em uma discussão sobre algo que, do nosso ponto de vista, já podemos olhar para trás e afirmar que Deus estava perfeitamente correto. Sua profecia se cumpriu exatamente. Da mesma forma, podemos deduzir com confiança que Satanás será derrotado. Então, por que razão nós juntaríamos a um perdedor? Por que quereríamos fazer parte da sua equipe? No versículo 25, ele diz, esmagarei a Assíria, quebrantarei a Assíria em minha terra,
Isto é, ela virá contra nós na terra de Israel. Sobre os montes ela será derrotada ou pisoteada, e deles será tirado seu jugo. Quanto a eles, aqueles que ele oprimiu, não terá sucesso sobre os que ele desejava escravizar. Em segundo lugar, seu fardo será tirado de seus ombros, será removido. A Assíria, no passado, foi um grande sucesso? Por um acaso ela conseguiu alcançar os objetivos que pretendia? A resposta é não. Sobrenaturalmente foi derrotada. Portanto, somos lembrados de que isso é profético para os nossos dias também. Mas somos informados disso para que, quando isso acontecer, possamos dizer: sim, Deus fala a verdade. Sim, o que Deus aconselhou foi estabelecido para que, assim, tenhamos confiança e fé, sabendo que este grande inimigo, Satanás, também será derrotado. Versículo 26. Este é o conselho que foi determinado a respeito de toda a terra. Esta mensagem é para todos, para que ninguém seja enganado. Satanás será derrotado. E ele continua dizendo: esta é a mão que foi estendida sobre todas as nações. Então Deus está agindo. Sua mão tem autoridade e poder. Deus tem a autoridade e o poder para realizar isso. E isso abrange toda a sua criação. É isso que ele está dizendo. Versículo 27. Pois o Senhor dos Exércitos, ele determinou isso. Ele determinará. E quem pode impedi-lo? Quem pode tornar isso em nada? Sua mão está estendida. E quem a fará voltar atrás? Ou seja, uma vez que Deus determina, farei isso, e ele determina, eu farei isso agora, neste momento, não há como voltar atrás. Não podemos mudar o propósito de Deus, nem podemos interferir em suas ações. Quando Deus diz sim para algo, é apenas uma questão de tempo até que isso se cumpra. Ele está afirmando isso e nos lembrando. Do nosso ponto de vista, será que ele estava certo em relação à Assíria? Sim, ele estava. Ele está certo em relação ao inimigo? Ao grande inimigo, Satanás? Sim, ele está. Vamos agora passar para a parte final. O versículo 28. Agora sabemos o momento exato em que ele profetizou isso. Isso foi antes da queda da Assíria. Acás era o rei. E Deus ofereceu a Acás, se voltarmos ao capítulo 7, a oportunidade de receber conselho e confirmação desse conselho, mas ele recusou. Ele não confiava em Deus e não se abria à revelação divina. Por causa disso, veja o que está escrito. No ano da morte do rei Acás, ele morreu incrédulo. Houve este peso, esse fardo profético. Era um fardo, porque haveria muita destruição, mas no final, Deus seria vitorioso. Ele diz no versículo 29, aqui se fala sobre Poleshed, que é uma palavra relacionada a filisteus. A raiz hebraica de filisteus e Poleshed é a mesma, e é dessa raiz que também deriva o termo Palestina. Portanto, não é por acaso que vemos o nome Palestina, Poleshed, sendo usado aqui, referindo-se tanto a um povo antigo quanto a um povo futuro, simbolizando um juízo que já ocorreu e que ainda acontecerá. Veja o versículo 29, ele diz: não se alegrem, Poleshed, todos vocês. Não pensem, porque a Assíria será destruída. Isso significa que vocês não serão. Não se alegrem, porque a vara que os feria foi quebrada. Embora também tenham sofrido nas mãos da Assíria, a queda dela não lhes trará alívio. Por quê? Porque Deus os julgará. Deus trará seu castigo sobre eles.
Observe o que ele diz. Veja o final do versículo 29. Pois da raiz desta serpente, referindo-se à Assíria, da raiz desta serpente sairá um outro tipo de cobra, uma víbora, e seu fruto, ou seja, os seus descendentes, será uma cobra voadora de fogo. A palavra aqui para voar é a palavra me'opheth, que se refere a algo relacionado a voo. É off. É o termo para pássaro. Por isso tem a ver com a cobra voadora, já que geralmente voar implica em algo sobrenatural. Quer dizer, um inimigo ardente sobrenatural. E esta é uma referência a Satanás. A Assíria, neste contexto, é apenas um exemplo, assim como a Babilônia e outros povos inimigos, como Poleshed, Filisteus, Egito, Moabe e Amon. Todos esses serão detalhados nas próximas semanas. A verdade profética de Deus é muito precisa. Ele diz: não pense que, porque a Assíria será derrotada. Isso lhe trará alívio, pois uma serpente ardente surgirá de forma sobrenatural. Passemos agora ao versículo 30. Apesar disso, observe que ele diz: os primogênitos dos pobres serão alimentados e os desamparados se deitarão em segurança. E eu matarei de fome sua raiz e seu remanescente será morto. O que isso significa? Para compreender plenamente, precisamos entender os recursos literários usados por Isaías, pois ele foi inspirado a usar certas figuras de linguagem para nos ensinar algo. Então vemos algo descrito como um inimigo sobrenatural, esta serpente voadora de fogo. Aqui diz que ele será derrotado. Uma das consequências da derrota do inimigo será a restauração e o alívio para aqueles que foram afligidos, os que foram empobrecidos pelo inimigo. Diz aqui que eles terão boas pastagens, serão alimentados. Aqueles que estão desamparados, eles terão descanso, poderão se deitar. Como no Salmo 23, na frase "em verdes pastos me fará descansar". Eles, os que estiverem necessitados, repousarão em segurança. E termina o versículo dizendo: porém farei morrer de fome a sua raiz, referindo-se a Poleshed, aos filisteus, aos palestinos, e seu remanescente ele matará. No versículo 31, ele declara: lamente, ó porta, ou seja, clame e chore, ó cidade, pois Poleshed, referindo-se a esse povo nos últimos dias, que tem o mesmo espírito daqueles antigos filisteus, como também há uma referência a Edom. Então ele diz: derretam-se todos vocês, Poleshed, pois do norte, e muitas vezes o termo norte está ligado ao juízo ou a algo escondido. Em hebraico, a palavra é safum ou safon, ambas usadas com o mesmo significado, dando sequência porque do norte vem fumaça, simbolizando o juízo. Ve'end boded, a palavra boded, no hebraico moderno é usada para descrever um soldado que está servindo em Israel, mas que não tem família aqui. Haya boded. Então, ele é uma pessoa que está solitária. No contexto bíblico, pode se referir a alguém que está desaparecido. Quando ele menciona no tempo determinado, ele usa a palavra moad, que é semelhante à palavra moed. E ambas significam algo como a hora marcada ou um encontro determinado. Este encontro é um juízo.
O que Deus está dizendo é que ninguém ficará de fora dessa hora marcada, desse lugar designado para o julgamento. No versículo 32, nosso último versículo, que é poderoso e cheio de promessas, ele nos mostra o que podemos esperar desse juízo sobre os filisteus, Paleshed, os palestinos. Ele diz que, quando essa for a hora do juízo final, o que podemos esperar? Isso está em paralelo ao contexto que vimos no versículo 30. Então, no versículo 31, vemos algo ruim, mas no versículo 32, algo bom. Da mesma forma que vimos anteriormente, nessa última parte, veja o que ele diz, e como ele afligirá aos reis da terra. Agora, vem a boa notícia. Os reis da terra serão afligidos. Ele responderá. Embora o Senhor, ao fazer precisamente isso, ele estabelecerá a Sião. Como você sabe, Sião é uma palavra do reino. Tudo isso nos diz que podem haver interpretações diferentes quando olhamos para este versículo. Pois alguns dizem que ele se refere a eventos passados, que já aconteceram. E outros dizem que ele tem um cumprimento futuro, especialmente aos últimos dias. A razão para isso é destacada ao final, nas últimas 8 palavras do versículo. Pois o Senhor, Issad significa estabelecerá. Vem do hebraico e tem o sentido de fazer um alicerce. Então, o Senhor estabelecerá o alicerce de Sião, ou o reino, e nela os aflitos. Pelos inimigos, essa é a implicação. Os aflitos de seu povo encontrarão refúgio. Esse refúgio faz parte da promessa do reino. Quanto mais se estuda a profecia, mais se percebe que os profetas, mesmo ao descreverem eventos passados, eles o fazem para que possamos compreender essa transição final desta era para o reino de Deus. E também da fidelidade de Deus que ele demonstrará diante de todo o mundo e ao seu povo nos últimos dias. Meu conselho é que você volte e estude cuidadosamente este capítulo 14. Ele é extremamente significativo. E ao compreendê-lo corretamente, incluindo os recursos literários usados para revelar as mensagens ao povo, você estará melhor preparado para entender os próximos capítulos que exploraremos nas próximas semanas. Com isso, encerro por aqui. Shalom, desde Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.